Se a gente quer falar sobre guerra, o que está acontecendo, guerra não tem ideologia e guerra não tem partido nem torcida. A guerra é você trazer os fatos concretos e analisá-los em termos militares e operacionais. E é isso que eu gosto de fazer e ele me ajuda bastante a fazer isso. Então é um prazer enorme estar aqui e tem muita coisa que a mídia está mentindo. Então, eu fico preocupado porque qualquer notícia que você vê, embaixo tem, é mentira, tem outro vídeo que comprova. E hoje em dia, com inteligência artificial, com videogame, porque tem muita gente na guerra da Ucrânia, Sim. o que colocaram de cena de videogame como se fosse real. Como que a gente faz, então? Primeiro, para saber o que é real e o que não é. Ó, eu vou te falar o que eu faço. Eu começo a ver notícia em língua portuguesa, eu já olho com calma. Vejo a arte da guerra, não querendo fazer nenhum tipo de média, porque não precisa, senão não estaria aqui. E quando eu vou colocar em língua estrangeira, CNN Internacional, mente. Fox Internacional, mente. BBC, está mentindo. Então, como é que você fica sabendo o que está acontecendo? A gente vai para a mídia independente. E aí eu sugiro, ouvir o Douglas McGregor, o Scott Ritter, o Larry Johnson, o John Mearsheimer, todos eles já estavam alertando para a tragédia que ia acontecer na Ucrânia desde o começo do ano passado. E eu queria falar isso. Ah, você é comunista, você está com a Rússia, não sei o quê. E a gente está só alertando para a tragédia humanitária, a destruição completa da Ucrânia, 2 anos depois de uma guerra que poderia ter sido 2 anos já? 22 meses. Vamos Caramba. completar 2 anos agora. Você esteve aqui logo no começo da guerra. O que Foi. você falou naquela época? Não, a gente falou que a Ucrânia ia ter problemas. Ô, Vilela, olha só. Você pega o que o Capês falou, das mentiras da imprensa. Morreram, acho que uns 10 brasileiros na Ucrânia. Até onde a gente sabe, pode ter sido mais, que a gente não sabe. Mas por que esse pessoal morreu? Porque caiu nessa lorota. Não, você vai lá, vai ser um safari de matar soldado russo, os russos estão lutando com paz, os russos não têm munição. Gente, qualquer um que estude guerra, que estude a sério mesmo, sabe que a Rússia sempre teve a melhor artilharia da Europa. Ô Vilela, quando os russos foram invadir, atacar Berlim, o Stalin deu 22 mil obuseiros para o general Zhukov. O que é obuseiros? É o canhão, é o que o paisano chama de canhão, mas ele faz o tiro parabólico. Tá? O canhão é para tiro tenso, ele faz tiro... É a peça de artilharia. E 12 mil canhões, 12 mil obuseiros para o general Koniev. Eles acreditam nisso. Para o russo, a artilharia é praticamente mais importante que a infantaria. A gente sabia que ia dar nisso. É muito mais barato também do que você comprar fazer porta-avião, submarino nuclear. Os mísseis, hoje o Irã tem a maior capacidade de mísseis de todo o Oriente Médio. Ah, é? Exatamente. Então o pessoal fala, a Rússia está acabada. Não é verdade. O Putin mandou 100 mil homens no começo da guerra, porque não era uma guerra, era mesmo uma operação especial. Ele achou que a Ucrânia ia se render, ia recuar. A OTAN entrou na guerra, deu armamento para a Ucrânia começou a reagir, ele falou, opa, eu preciso então, como ele tem agora, 1.200.000 homens. Então ele foi recuando para atrair, como a Rússia fez com Napoleão e como fez assim? com Hitler. Ele vai e depois ele recua para parecer que tá desistindo e aí pega... Qual é essa estratégia? Bom, primeiro ele recuou porque ele não esperava uma reação e mandou 100 mil homens, que é muito pouco. Tá. Né? A Alemanha, quando invadiu a Polônia, invadiu com 2 milhões de Caramba, soldados. 2 milhões. Então ele foi com 100 mil homens, ele imaginava que a Ucrânia... Não, eu quero negociar. Mas a Ucrânia foi fortalecida pela OTAN. É importante falar, Robson, as pessoas não sabem, que em fevereiro do ano passado, o Volodymyr Zelensky sentou em Istambul, na Turquia, frente a frente com o Putin Para negociar. para negociar. E se a Ucrânia naquele momento aceitasse a neutralidade, se ele fosse inteligente, ele aceitaria a neutralidade, porque não é questão de moralmente certo ou errado. A invasão moralmente é equivocada. Só que, meu amigo, em guerra, em política internacional, não tem esse negócio. Você tem que proteger o seu povo. O Boris Johnson, tava o Zelensky com o Putin. E o Erdogan ali mediando. Me corrija, por favor, se estiver errado. Mesmo. O Boris Johnson, que era o primeiro-ministro da Inglaterra. Aquele que não penteia o cabelo. Aquele louco lá, cabelão. Sei. Ele foi que nem se fosse um office boy do Joe Biden. Arrancou da mesa de negociação os Zelensky e falou, nós vamos te dar todo o armamento possível para você ganhar a guerra. Mas tava nessa mesa de negociação, a Rússia devolveu? Foi anexado ou não? Não, a Ucrânia não devolveria. A Ucrânia não devolveria. Mas, pelo menos,
Hoje a Ucrânia perdeu 20% do seu Não, a território. Rússia devolveu, não a Ucrânia. Não, a Rússia não vai devolver a Crimeia. Pode ser que eu acho que não devolveria a Crimeia naquele momento. Não. Ele não A Crimeia devolveria. sempre foi russa. Ele não vai devolver. Sempre foi da mas Rússia. ele não invadiria toda aquela região do Donbass. Hoje, que mais ou menos é 20% do território E ucraniano. a parte mais rica, né? É? Exatamente. Ali, se você enfiar um pedaço de pau, nasce alguma coisa, nasce uma árvore, de tão fértil que é o solo. Exatamente. Né? E por que o Biden, através desse cara, ele não queria esse acordo? O Biden, ele é, assim como o Putin, são criaturas da Guerra Fria. Então, ele tem uma série de sentimentos em relação à Rússia que não são sentimentos pragmáticos. Se ele fosse presidente dos Estados Unidos, ele teria reagido militarmente à invasão da Crimeia. Então, ele entende que a resposta para o Putin, é uma convicção que ele tem, teria que ser uma resposta militar e não uma resposta diplomática, que não seriam só sanções, mas fornecimento de armas em peso para a Ucrânia. Mas o que aconteceu? Alguma coisa não funcionou. Porque ele falou, em primeiro lugar, a Rússia está excluída do sistema SWIFT. Então ela não pode mais converter em dólar os seus produtos para vender, logo ninguém mais vai comprar os seus produtos. Exatamente. Qual foi a reação? A China chegou e falou, eu compro os seus produtos, Rússia, você aceita a minha moeda? Aceito. A Arábia Saudita, o príncipe Mohammed bin Salman, foi chamado de bandido criminoso, talvez seja mesmo, pelo Biden. O que ele disse? Eu aceito vender agora meus barris de petróleo e recebo em qualquer moeda, não só em dólar, rompendo um acordo que vem desde 1970. Então, a Rússia começou a vender petróleo mais barato, minérios mais barato, produtos agrícolas mais barato, e vendeu para a China, vendeu para a Arábia Saudita, vendeu para o Irã, vendeu para a Índia, vendendo para o Brasil e pasme, está vendendo até para os Estados Unidos. E mais do que isso, está vendendo até para a Ucrânia. Então, porque você quer ver um negócio? O que um cara que nem o Bin Salman pensa? Falou, pô, hoje, então, sancionando a Rússia, sequestrando os bens dela. Amanhã vão fazer isso comigo. Esses caras até agora, porque o Bin Salman, para quem não se recorda, foi aquele príncipe saudita, né, o príncipe herdeiro, um dos herdeiros, que em 2018 ele mandou picar um jornalista desafeto dele lá em Istambul, na Turquia. Fizeram o cara em pedacinho. Kazoshi, que era um jornalista do Washington Post. Um negócio pavoroso. Aí demonizaram ele. Essa turma não esquece, cara. Esses caras, eles têm outra visão da coisa. O que eles falaram? Poxa, hoje estão congelando os bens da Rússia, amanhã é comigo. Aí ele saiu da jogada. O Jamal Kazoshi, que ele entrou na embaixada da Arábia Saudita na Turquia, foi morto e picado. Ele diz que mandou um e-mail dizendo, tem que acabar com esse cara, e o pessoal interpretou literalmente. Agora, vou falar uma coisa para você, você vai matar um inimigo político, você mata dentro da embaixada do seu país. Nossa. Por isso mesmo, né? Agora ninguém mais fala disso. Tem tanta coisa pior depois. E aconteceu tanta coisa depois disso. Então, eu estava dizendo o fala. seguinte, as sanções econômicas contra a Rússia não funcionaram. A Rússia está mais ou menos com a mesma economia que ela estava no estado anterior à guerra. Primeiro ponto. Segundo ponto, militarmente, as indústrias russas estão produzindo armamento e munição 24 horas por dia. E ainda o Irã está abastecendo com drones de última geração e as armas da Coreia do Norte também. Quem está ficando sem munição é o melhor comandante completar. É a Ucrânia, né? E o que é pior, né? É a OTAN. Sim, a OTAN como um todo. A OTAN como um todo. É que a OTAN é o principal fornecedor de munição para a Rússia. Para a Ucrânia, perdão. Para vocês terem uma base. A Ucrânia, ela praticamente limpou todos os estoques de armamento da era soviética que tinham por aí. Tudo que você pode pensar da era soviética, que eles estavam acostumados a usar, eles saíram comprando de todos esses países da África, países da Europa Central e por aí vai. Olha, o que aconteceu ali, assim, é uma tragédia e agora a gente está vendo negociações secretas, bom, depois a gente falar isso aí. Sim. E eles estão a caminho do fim, né? Agora estão fazendo negociação secreta. Os Estados Unidos está ficando sem munição. As pessoas não sabem disso. Os Estados Unidos, de 1991 para cá, sofreu um processo de desmilitarização. Ele está mais fraco, muito mais fraco, sim, proporcionalmente, do que estava 30 anos atrás, quando foi a Primeira Guerra do Golfo. Você viu que eles forneceram bombas de fragmentação, cluster bombs? Essa bomba está proibida pela Convenção de Genebra. Mas por que os Estados Unidos forneceu essa? Porque não tem mais. Não tem a outra, né? Ele está ficando sem.
E porque a Rússia está em ritmo de guerra, e já está chamando novos reservistas, está passando para 2 milhões de soldados. Agora, tudo isso é uma tragédia enorme. E é uma tragédia para quem? Por isso que nós estamos falando isso. A tragédia para o povo ucraniano. Morreram mais de 1 milhão de soldados ucranianos. Para cada russo, morrem 10 soldados. E a mídia fala o contrário. Aquilo vai ser um país de mutilados, de viúvas, de órfãos. Aquilo vai ser um país de mutilados, viúvas e órfãos e velhos, ô Vilela. Eu estava vendo, outro dia, eu fiz um cálculo. Nós pegamos o seguinte. Saiu uma estatística, acho que foi na BBC, se não me engano. Mas nós cruzamos, BBC, cruzamos diversas mídias aí, né? Diversas mídias mentirosas para ver se todo mundo não contava a mesma mentira. A gente foi chegando no número mais ou menos. Então, o que a gente calculou? Que tinha mais ou menos hoje na Ucrânia entre 20 e 40 mil mutilados. O cara sem braço, sem perna, sem o que você pode pensar. Existe uma proporcionalidade entre o número de... Olha, ele também tá sem braço aqui. E você foi para a Ucrânia? Olha aqui. Não, o braço ainda tá com ele. Você tá com jeito aí. Meu Deus. Pede uma pensão pro Zelensky. É muito complicado ser um atleta de alto nível. Tá certo. Aí. O cara trabalha em trocar a câmera com a mão e quebra o braço. Que é a única coisa que não podia quebrar. Podia quebrar a perna, mas não. Quebra a mão. Agora tá com o braço invertido aí. Parece aquela piada do cara, né? Ele chegou no médico com o braço quebrado. O médico falou: como é que foi isso aí? Não, doutor, é que eu vinha com cuidado tentando evitar uma criança. Ah, já sei. Bateu a moto? Não, caí da cama. Mas esse problema aí da Ucrânia assim. A gente calcula mais ou menos, Vilela, entre 20 e 40 mil mutilados. Existe uma proporção entre mutilados e mortos. Você sempre tem mais mortos do que mutilados. Então a gente fez uma interpolação lá no canal de várias guerras, a relação de mutilados e mortos, e comparou com os números da Ucrânia, assim, no número na possibilidade mais otimista, número mais baixo. Não morreram menos de 300 mil, por esse cálculo. Que é um cálculo favorável à Ucrânia. Favorável à Ucrânia, e 6 meses atrás, quer dizer, já mudou tudo. Não teriam morrido menos de 300 mil. Quando começou a sair agora essas estatísticas, o número é muito maior. Olha, uma coisa que deixa a gente triste. Estão pegando pessoas na rua na Ucrânia, arrastando as pessoas. Você vê a mulher do sujeito tentando evitar, jogando numa van e levando para morrer na guerra. O tempo de vida de um soldado ucraniano está de 20 minutos a meia hora, depois que iniciam os combates, porque a Rússia vai com artilharia, vai de cima para baixo. E o que é criminoso é o seguinte, já se constatou que não tem chance de ganhar essa guerra, e a OTAN não está deixando a guerra terminar. E agora estão chamando o Zelensky para reuniões privadas, estimulando ele a fazer algum tipo de negociação. Qualquer negociação que ele faça agora, a Ucrânia vai perder, além da Crimeia, 20% do seu território, está perdendo mais de 1 milhão de pessoas da população masculina, uma economia completamente destruída, arrasada, e, claro, a Europa está cansando. E agora, com essa guerra de Israel contra o Hamas... Foi a pior coisa para a Ucrânia que podia acontecer, não foi? Sim, os Estados Unidos não está preparado para fazer duas frentes de guerra. Então, isso aqui é importante, quando o Farinazo fala, o comandante com a experiência que ele tem, e a gente procura estudar para ver o que está acontecendo, porque eu não gosto de ser tapeado. Estão mentindo faz mais de 1 ano para as pessoas. Outro dia uma pessoa ficou nervosa, meu amigo, meu advogado, quase levantou da mesa, dizendo, você vai ver a contraofensiva ucraniana, vai acabar com esse ditador do Putin. Então as pessoas não podem misturar o que é sentimento, paixão, raiva que tem do Putin,